dia, eu me chamo Caroline Letícia, e eu vou falar um pouco sobre o processo de licenciamento ambiental no Brasil, juntamente com nossos colegas. Bom, e eu fiquei com a parte, né, do resumo, e eu vou falar um pouco sobre como é esse licenciamento ambiental. Bom, o licenciamento ambiental, né, ele é um dos importantes instrumentos, né, para a conservação da política nacional do meio ambiente, né, cujo seu objetivo é agir, né, preventivamente sobre a proteção do bem comum ao meio ambiente, né, e compatibilizar, né, a sua preservação com o desenvolvimento socioeconômico, né, de forma sustentável. E, entretanto, conforme exposto, né, no texto que implica, né, a necessidade do aperfeiçoamento, na qual ele tornando-se mais ágil e eficaz, e além disso, também foram abordados, né, nessa peça teórica as consequências para o empreendedor, né, de falha ou ausência do licenciamento ambiental, e bem como foram descritas, né, algumas medidas consideradas, né, como as boas práticas de uma administração pública, as quais tornaram o processo mais efetivo, né? E com base nisso, né, e baseados nos fatos apresentados, né, nesse trabalho, foi possível, né, concluir que não basta a previsão constitucional, a elaboração de leis e normas detalhadas, né, numa, pormenorizadas, né, e burocráticas, se não existisse, né, uma atuação efetiva do poder público, né, e com os aparelhos, né, necessários dos órgãos ambientais, especialização também dos seus funcionários e como também uma conscientização do empreendedor na necessidade da apresentação dos estudos ambientais, né, como tecnicidade, visando sempre ir efetivando, né, o desenvolvimento sustentável. À medida, né, que cresce a degradação irracional, né, do meio ambiente e principalmente dos recursos naturais não renováveis e efetuando negativamente a qualidade de vida das pessoas e colaborando, né, com os riscos das futuras gerações, né, torna-se crucial uma maior e eficaz tutela dos recursos ambientais, né, pelo poder público e por toda a coletividade. E nesse sentido, em especial a partir dos anos 70, né, do século passado, os países eles começaram a editar normas jurídicas, né, mais rígidas para a proteção do meio ambiente, né? E no Brasil, isso se deu, né, com maior revelência, né, a partir da edição da Lei 6.938 do ano de 1981, na qual ele aprovou, né, a Política Nacional do Meio Ambiente. Bom, e essa política, né, ela tem como objetivo, né, a preservação, a melhoria e a recuperação, né, da qualidade ambiental propícia à vida, na qual ela visa assegurar no país, né, as condições, né, ao seu desenvolvimento socioeconômico, né, e aos interesses, né, da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, né? Respondendo, né, a pergunta, né, de quem o dever público deve proteger. Bom, o dever público, né, ele deve proteger o meio ambiente, né, e ele também deve combater a poluição, né, em qualquer de suas formas de competências comum da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios, né, conforme determina o artigo 23, né, da Constituição, né, da República Federativa do Brasil do ano de 1988. Bom, e dessa forma, a Lei Complementar número
140 do ano de 2011, ela regulamentou que o artigo 23, né, da Constituição República Federativa, né, do Brasil de 1998, fixando normas, né, para a comparação entre a União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios nas ações administrativas, né, decorrentes do Exército, né, da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, né, a proteção do meio ambiente também, e ao combate à poluição, né, em qualquer de suas formas, né, e a sua preservação também das florestas, né, da fauna e da flora. E além disso, né, a citada lei complementar, ela delimitou que as relações, né, administrativas, né, do entes federativos em relação ao licenciamento ambiental, ela definindo-se a sua competência, né, de cada um, bem como as respectivas, né, abrangência de atuação do território nacional. Bom, e o processo, né, do licenciamento ambiental no Brasil, ele se constituiu numa complexa de análise, né, e atividades, e eu também empreendimentos, né, na qual eles eram utilizados de recursos ambientais efetivo ou potencialmente poluidores, né? E também capazes sobre qualquer outra forma de causar degradação vegetal, né? Ambiental. E também visando permitir o crescimento econômico, né? Sem que ocorra uma investida, né, desenfreada contra os recursos naturais existentes, né, garantindo também a permanência dos mesmos para as futuras gerações. Bom, portanto, né, ele deve ser institucionalizado, né, nos órgãos ambientais, de forma que se não se torne, né, uma entrave ao desenvolvimento econômico e proporcione, né, à população ideias claras e respeito, né, dos procedimentos adotados, né, no caminho a ser percorrido, né, para a obtenção, né, dessas licenças necessárias a determinados empreendimentos, né, modificadores ou potencialmente causadores de degradação ambiental. E isso foi um pouco sobre o resumo, né, e a introdução desse artigo. Olá, boa noite. Eu sou o Daniel. Olá, boa noite. Eu sou o Daniel e a minha parte que eu vou apresentar desse artigo, desse trabalho, começa com esse tema aí, a importância do processo de licenciamento ambiental. Primeiramente, a gente tem que ver que o que é o licenciamento ambiental? Bem, segundo o Pinheiro Pedro, o licenciamento ambiental deve ser visto como suporte ao desenvolvimento econômico e social e instrumento de viabilização dos investimentos no país. Segundo Pedro, né, a gente vai ver aí alguns problemas que ocorrem no licenciamento ambiental. Só que, segundo Pedro, aí, por essa frase dele, né, esses problemas não devem ser vistos como problemas, tá? Devem ser solucionados, tal, mas tem que ver o licenciamento ambiental como parte importante do desenvolvimento econômico social. Bem, no trabalho, quando ele fala desse tema aqui, a importância do processo de licenciamento ambiental, ele coloca esses pontos aqui. Bem, o primeiro ponto, ele fala que o licenciamento ambiental, ele é de suma importância para o desenvolvimento sustentável do país, tá? Não se pode pensar em sustentabilidade sem licenciamento ambiental, sem as empresas fazerem esse licenciamento de forma correta
e bem feita, tá? Só que existem alguns problemas, que já é esse segundo ponto. Só que esse segundo ponto eu vou deixar para explicar no próximo, nos próximos slides, tá? Que eu vou falar justamente desses entraves. Bem, o terceiro ponto, ele fala de uma implementação de um licenciamento eficaz. O que é que ele quis dizer com isso no trabalho? Que o licenciamento ambiental ele seja feito por pessoas que realmente entendam do que estão fazendo, pessoas capacitadas. Muitas empresas buscam, logo quando começou o licenciamento ambiental, assim, as empresas a verem a importância do licenciamento ambiental, o problema de não ter mão de obra qualificada. O que é que eles procuravam? Fora do país. Eles traziam de fora gente qualificada para fazer esse licenciamento. No quarto ponto, ele fala que a avaliação ambiental, o licenciamento ambiental, ele é de importância para as estratégias públicas, políticas públicas. Por quê? Porque você tendo um licenciamento bem feito, você pode, para futuras obras, servir também. Para o entorno do empreendimento, esse licenciamento que foi feito nesse primeiro empreendimento pode servir para os outros também, como base. Por isso, ele serve como políticas públicas. No próximo ponto, instrumento de mediação de conflitos. O que é que ele fala disso no artigo? Por exemplo, se na empresa está tendo a obra e, de repente, há uma fiscalização e há um conflito da fiscalização com o pessoal da obra, aí, com o licenciamento em mãos, a empresa pode argumentar e procurar os seus direitos, né? O próximo ponto, ele fala dos custos e o prazo para a obtenção do devido licenciamento ambiental. Bem, ele fala que os custos são altos, tá? Para um bom licenciamento são altos. Os prazos também são bem demorados. Eu fiz uma pesquisa por fora e na internet e eu descobri que no Brasil a burocracia ela pode demorar meses ou anos por uma licença, tá? E eu descobri também que alguns autores eles querem que esse processo que demora tanto tempo ele seja tecnicamente melhorado, seja mais ágil e menos burocrático, mas não deixando de ser bem feito. E as empresas tendo esse licenciamento ambiental, fica mais fácil para elas terem uma ajuda do governo e os órgãos. Que ajuda é essa? Financeiramente. Elas podem conseguir empréstimos para continuar a obra, né? E no nosso último ponto, ele fala das consequências da falha ou ausência da licenciamento ambiental. Algumas empresas podem começar a obra sem ter o licenciamento ambiental e acabarem sendo embargados por não ter esse licenciamento. Se tiver uma fiscalização, ela simplesmente vai ser embargada, vão levar uma bela multa e vai parar a obra. Por exemplo, eu pesquisei uma empresa, que eu não vou citar o nome, que ela até apelou, que ela foi condenada, porque ela tinha o licenciamento ambiental. Qual foi o problema? Eles acreditavam que, tendo licenciamento ambiental, eles poderiam modificar toda a área sem problema algum. Só que o problema é que na área do empreendimento existia uma APP. E eles estavam degradando essa APP. Aí teve uma fiscalização que foi constatada essa degradação, que não era para ter. A empresa foi multada, segundo a minha pesquisa, em R$50 mil. Era um loteamento que estavam fazendo e a empresa foi multada por isso. Apesar de eles terem licenciamento, eles não observaram esse detalhe da APP. Simplesmente acharam que poderiam degradar porque estava nos arredores do loteamento, né? Bem, deixa eu só baixar aqui. Aí, a próxima parte do artigo que ficou para mim foi os principais entraves à efetividade do processo de licenciamento ambiental. Aí eu botei essa figura aí, dessa balança, que é assim, o desenvolvimento tem que estar balanceado com o meio ambiente, né? Não pode ter um desnível.
Se tiver um desnível, que seja para o lado ambiental, né? Que seja para a natureza. Bem, aí lá no artigo, ele colocou esse gráficozinho aí, nessa parte, que ele resumiu tudo que ele queria falar desses entraves nesse gráfico. Que 83% representa a morosidade. O que seria essa morosidade? Seria a lentidão de fazer esse licenciamento, tanto da demora de se fazer um bom levantamento do licenciamento da área, que é necessário um bom levantamento, uma boa pesquisa da área, e a parte burocrática, né? É uma morosidade. Como eu vi na minha pesquisa, demora de meses a anos para sair o licenciamento. Aí, esse próximo itemzinho aí, meio rosado, é a falta de estrutura do órgão licenciador. A legislação brasileira, ela é considerada de alto nível, ela é muito boa. Um dos problemas que acontecem para ela funcionar direito, além da morosidade, é a falta de estrutura dos órgãos. Muito falta de pessoal, falta de equipamento para fazer a fiscalização e os trabalhos de licenciamento. No próximo item, o verdinho claro aí, falta de técnicos capacitados. O mercado atualmente necessita de uma mão de obra qualificada. Está aparecendo alguns cursos técnicos, né? O nosso, por exemplo, é um curso técnico de qualidade, mas ainda está faltando no mercado. Então, a gente vai suprir essa falta, porque muitas empresas acabam buscando fora do país essa mão de obra qualificada. O excesso de burocracia, eu já falei, né? Que representa 8%, o excesso de burocracia, é muito burocrático. O excesso de normas, às vezes, ele atrapalha, que é 21% dos entraves, ele atrapalha porque os estados, eles acabam tendo, não sendo iguais aos licenciamentos, acabam tendo algumas diferenças, e isso acaba prejudicando, né? Se fosse uma coisa normalizada para todo o país, eu acredito que seria mais facilitado. Aí o próximo item, a falta de clareza nas normas e informações. Tem muita coisa, a lei ambiental do Brasil, ela tem muita coisa, ela é muito boa, mas precisa de mais informações, mais explicações, mais normas, mais compreensão dos responsáveis por ela. E, por último, ele fala nos outros aí, que é 29%, é o custo elevado, é bem caro você fazer o licenciamento, devido à demora, devido a todo o processo que tem que ser feito, acaba saindo bem caro. A interferência do Ministério Público, o Ministério Público pode interferir, com certeza, se houver ilegalidades, ou só por rotina mesmo. E a falta de integração com outros órgãos, que é o que eu falei, né? Os estados acabam tendo diferença nos seus licenciamentos, isso acaba prejudicando. E, para finalizar minha parte, eu coloquei isso aí, segundo o Sarney Filho, ele diz que o licenciamento não é um empecilho para o país, é assegurar a qualidade de vida das pessoas para o futuro. Então, a gente não pode pensar que o licenciamento, apesar de todos os entraves, o custo, a demora, que ele é um empecilho, mas sim ele é fundamental para garantir o meio ambiente estável e bom para o uso da coletividade. Aqui eu encerro a minha apresentação, muito obrigado, e a equipe vai continuar aí para finalizar. Boa noite. Dando continuidade, né, à aplicação do nosso trabalho, né, aqui da nossa equipe, vamos apresentar aqui um exemplo de boa prática da aplicação do processo de licenciamento ambiental, né, que é algo muito importante dentro das empresas, organizações, né. Em relação ao processo de licenciamento ambiental, o artigo se limitou a Santa Catarina, entendeu que a partir do conhecimento e do seu funcionamento das normas que regem o assunto, a legislação é bem avançada. Realmente, o Brasil, nos últimos anos, o novo Código Florestal, as medidas provisórias na área ambiental, tivemos grandes avanços na área ambiental. Claro, tivemos algum retrocesso com a atual gestão de governo, mas estamos aí, né? Evoluindo. E
ele também concorda que realmente adotar o caminho a ser percorrido para a obtenção da licença requerida pelos órgãos ambientais, né? Realmente tem que ter mais transparência nesse processo, né? Para chegar até a etapa final. E, avançando mais um pouco, ele também fala que nos últimos anos, né, na pesquisa dele, no estado de Santa Catarina, tem sido incentivada a habilitação dos municípios para o exercício das suas competências licenciatórias, ok? Coisa que aqui no estado do Ceará ainda não está tão divulgada, né? Por exemplo, a Caraú tem a capacidade de emitir algumas licenças, né? Já no município de Itarema não se faz, tudo é encaminhado para Semácio para resolver, né? Aqui no Márcio é auxiliado, como é que dá início ao processo, infelizmente, através da Secretaria de Meio Ambiente, aqui falando de Itarema, né? E ele vai, no caso do trabalho que ele vai apresentar uma lei complementar, que é a número 140 de 2011, que possibilitou maior ganho de eficiência e agilidade nos processos de licenciamento ambiental em Santa Catarina, especificamente, né? Que avançou mais essa questão de licenciar melhor os empreendimentos. E logo em seguida, ele ressalta que essa nova lei se baseou num decreto, no 6.620, né, de 2003, que foi o problema de descentralização da gestão ambiental, né? O governo de Santa Catarina já viu que se tornaria mais fácil descentralizar o processo, e deixando os municípios também com parte dessa missão de fazer o licenciamento ambiental. Tudo isso visando o desenvolvimento das cidades de forma sustentável, onde suas empresas vão se desenvolver de maneira sustentável, ok? E os objetivos, né, que foi falado, né, de processo, né, de compartilhamento, de, como podemos falar, né, do licenciamento ambiental, né? A primeira, descentralizar a gestão ambiental compartilhada, é um dos objetivos. A melhoria do atendimento ao usuário através de ações de controle ambiental. De fato, o primeiro passo é realmente dividir as funções entre os municípios, melhorar o atendimento, ter mais agilidade no processo de licenciamento ambiental. Se eu posso resolver diretamente no município, ou então meu empreendimento, claro que isso agiliza, do que eu tenho que me deslocar até a capital. Delegação de licenciamento de atividade de impacto ambiental no local do município habilitado, facilita mais a vida dos empreendedores, porque eu posso ir diretamente no município habilitado, mais próximo ao empreendimento, fomenta a criação e implementação de instituições municipais de meio ambiente, isso favorece muito. Aqui no Ceará também, a Secretaria de Meio Ambiente vem se destacando, cada vez mais ganhando espaço. Volto a frisar, de Itarema ainda não está com grande espaço, mas está crescendo. Também intensificar a fiscalização do uso de recursos naturais. É evidente, isso aqui vê mais em Acaraú, um exemplo, não só em Santa Catarina, a Secretaria de Meio Ambiente consegue ter maior fiscalização. Também a participação da sociedade civil na defesa do meio ambiente, pela criação de fortalecimento de conselhos municipais de meio ambiente. Aqui em Itarema tem este Conselho Municipal de Meio Ambiente, só que ele é pouco ativo, né? Porque não há, de fato, recursos, também ele não tem muita voz junto à prefeitura, infelizmente. A gente percebe que é um conselho mais criado para atender uma demanda legal do município, ok? Capacitação técnica dos recursos humanos, orientando ao quadro de funcionário público municipal para agentes locais. Então, nós tivemos aí a cara um concurso público, né? Trouxe agentes ambientais. Itarema teve só o último concurso só teve vaga para um técnico em meio ambiente, que claramente, pelo tamanho do município, não tem como ele dar conta, é inviável. Regionalização e multiplicação dos programas de educação ambiental, que é interessante, esse é o objetivo que foi estabelecido para Santa Catarina. Acredito que seja uma ideia muito viável, a multiplicação de programas de educação ambiental. Aqui nós temos no município, no Ceará, né? A Semácio criou um programa de bolsa agente ambiental, né? Para estimular isso, promover a educação ambiental.
economia de recursos públicos, nessa da duplicidade de ações, né? Isso é evidente, se eu posso resolver em escala municipal, não vou precisar ter que deslocar até estadual e, consequentemente, federal, isso reduz também a burocracia. Apoio técnico à iniciativa do Ministério Público, feito com a agilização da gestoria, porque se torna mais rápido. Se já tem um fiscal do meio ambiente no município, ele pode ir direto no empreendimento do que esperar alguém vir da capital até o empreendimento, que daria até tempo às empresas irregulares a conseguir disfarçar os prejuízos, né, ou fugir até então. Então, nós vemos que os objetivos de Santa Catarina são muito interessantes. Realmente, é um exemplo de boas práticas, realmente. E outras medidas que vêm sendo adotadas para melhorar com eficiência o processo de licenciamento ambiental no Estado é justamente entre a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e a atual Instituto do Meio Ambiente, né? Então, a Fátima e a IMA, né? Isso aí também vem unificando secretarias, institutos, parceiros, facilitando o licenciamento ambiental. E conforme a disponibilizar pelo sítio eletrônico da IMA, né, lá de Santa Catarina, para passar o licenciamento, seguintes atividades. Então, eu posso ter declaração de corte eventual de árvore, transporte proveniente de corte virtual, corte de árvore isolada, corte de árvore de risco, corte de vegetação de estágio inicial, não pequenos produtores, corte de vegetação de estágio inicial dos pequenos produtores, cadastro ambiental rural CAI, isso aqui é muito bom, CA. Supressão de vegetal imóvel urbano, intervenção de área de proteção permanente, de baixo impacto ambiental, vale ressaltar, viu? Dá baixo impacto. Aprovação de compensação ambiental, isso facilita bastante, a que o empreendimento vai ter que, alguns empreendimentos vão degradar realmente o meio ambiente, vai ter que compensar essa perda do ambiente, então, são interessantes. E é isso, né, pessoal? Minha colega, né, ela vai dar continuidade agora com vocês, né? Ela vai apresentar a conclusão do nosso trabalho. Espero que tenham entendido um pouco mais. Agora com vocês a conclusão. Ok? Olá a todos, eu sou a Maria Rosiane Fonteles e vou dar conclusão ao nosso trabalho, que é sobre o processo de licenciamento ambiental no Brasil e como já foi apresentada a importância, os entraves e exemplos de boas práticas, eu vou dar conclusão ao trabalho. Aqui eu coloquei umas imagenzinhas sobre licenciamento ambiental, que está muito ligado ao desenvolvimento. Então, vamos lá. Conclui-se, portanto, que o processo de licenciamento ambiental é um importante instrumento de suporte ao desenvolvimento sustentável. Mas o tema requer constante aprimoramento para superar os desafios da modernidade e não se tornar um entrave ao desenvolvimento econômico, né? Porque entraves no licenciamento ambiental existem e atrasam o desenvolvimento do país, mas podem ser minorados se houver uma atuação conjunta do Estado, dos empreendedores ou mesmo até da sociedade. E aqui eu coloquei uma indagaçãozinha, porque o licenciamento ambiental no Brasil é entendido como um entrave à atividade econômica. Já foi explicado algum dos entraves no processo do licenciamento ambiental, né? E também tem um discurso de flexibilização, de tornar menos rígido, né? Ou seja, a simplificação do licenciamento ambiental para a retomada de investimentos no Brasil, ganhando força assim diante da atual crise econômica. E aqui eu coloquei uma imagenzinha, tipo uma balança. Aí de um lado está o desenvolvimento, de outro o meio ambiente. O que vale mais? Lógico, o meio ambiente. Mas dá para equilibrar os dois lados. Desenvolver, sim, mas desenvolver de forma sustentável. Porque não basta a previsão constitucional, a elaboração de leis e normas detalhadas, pormenorizadas e burocráticas, se não existe uma atuação efetiva do poder público com o aparelhamento necessário dos órgãos ambientais.
especialização dos seus funcionários, como também uma conscientização do empreendedor da necessidade da apresentação de estudos ambientais com tecnicidade, visando sempre a efetividade ao desenvolvimento sustentável. E aqui, para finalizar, eu coloquei tipo uma mapa mental sobre o licenciamento ambiental, representando mais a importância que tem para as áreas de proteção dos mananciais, unidades de conservação, enfim. E aqui eu coloquei um gráficozinho sobre licenças prévias do IBAMA, que em 2019 foi de 22 licenças prévias emitidas, 18 tiveram a análise concluída no prazo legal. E aqui a média nos 4 anos foi 62,9%, aí o total 61 no prazo legal e 97 emitidas. Então era isso e agradecemos a atenção de todos.